Eu devo temer a vacina contra a Covid? Hoje, que estamos no limiar do surgimento de uma vacina eficaz para a Covid e que vai nos libertar dessa quarentena em que praticamente toda a humanidade tem se restringido nos últimos 6, 7 meses, é natural que surjam muitas dúvidas, principalmente porque existem várias vacinas em estudo, aproximadamente 130, segundo a Organização Mundial de Saúde, muitas delas já em fases avançadas, chamada fase 3 de pesquisa em seres humanos. E as pessoas começam a ter teorias conspiratórias na internet, das mais diversas, mas a verdade é que nunca se viu uma corrida como essa para ajudar a humanidade. Ah, mas tem a vacina chinesa, tem a vacina russa. Gente, a União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia, a China, são países com tecnologia avançada e que têm condições de desenvolver vacinas, assim como os americanos, assim como os europeus. O que existe hoje é uma corrida contra o tempo e várias formas, várias estratégias diferentes de vacinas, algumas usando o vírus em si, inativado, para que não cause doença, algumas usando fragmentos da superfície do vírus, outros usando estruturas internas do vírus, como por exemplo o próprio DNA do vírus. Algumas usam, como eu comentei, o vírus em si, outras usam outros vírus ainda com fragmentos do vírus Covid de modo a gerar resposta imunológica. O grande X da questão é gerar resposta efetiva com poucos efeitos colaterais. E aí entra em campo, infelizmente, o desserviço feito pelas pessoas que são contra as vacinas, os movimentos anti-vacina. E isso é completamente equivocado. Eu já disse num outro vídeo, pense numa alteração, numa proposta farmacológica que mudou a vida das pessoas no século XXI. Alguém vai lembrar os antibióticos, alguém vai lembrar os antifúngicos, alguém vai lembrar o corticoide, alguém vai lembrar das drogas que mudam a imunidade, os imunossupressores, os imunobiológicos. Nenhum deles chega perto das imunizações com vacinas. Se você juntar talvez todos eles, não dá o número de vidas salvas pelas vacinas a partir da introdução das vacinas em larga escala no início do século XX. Existe uma lista de 5 interpretações equivocadas sobre vacinas que o CDC, Centro de Controle de Doenças Infecciosas nos Estados Unidos, costuma divulgar e que são importantes a gente rever. Primeira concepção errada, que o número de doenças e de pacientes que sofriam dessas doenças já estava diminuindo por conta própria por causa das melhoras de condições de higiene quando se introduziu as vacinas. Isso está errado. Muitos dados mostram que essa redução se deu de forma muito mais acelerada nos países que introduziram a vacinação. E mais ainda, países que acreditaram que alguma vacina tinha risco ou que acreditaram que determinada doença já estava exterminada das suas fronteiras e pararam de vacinar, viram uma subida violenta daquela doença. Isso aconteceu, por exemplo, com a coqueluche no Reino Unido e alguns países asiáticos. Então isso não é verdade. As vacinas fizeram declinar as doenças infecciosas no mundo inteiro. Doenças bacterianas e as doenças virais, basicamente. Uma segunda coisa que às vezes é levantado é que a maioria das pessoas que contraem a doença, na verdade, tinha sido vacinada e, portanto, as vacinas não teriam eficácia. Isso também é um equívoco. Vamos começar do básico. Toda vacina, como qualquer doença, não é 100% eficaz, porque a vacina não depende só dela, ela depende da forma com que o seu sistema imunológico reage à presença da vacina. Então, uma boa vacina, uma vacina de muita eficácia, vai proteger aí em torno de 85%, 90% das pessoas. Existe uma parcela da população que não se imuniza, mesmo quando vacinada. E é essa parcela que pode desenvolver a doença, aparentemente, tendo sido vacinada. Mas isso é muito menos do que a população geral se deixar de ser vacinada. Não vai ter 10% desenvolvendo a doença, vai ter muito mais do que isso. Então, não existe essa correlação de que se você foi vacinado, você vai ter mais doença. É exatamente o contrário. Se você é vacinado, você está defendido da doença. A questão que vem depois, talvez a mais complicada, seja a questão de efeitos colaterais. Muitas pessoas temem os efeitos colaterais presentes, quando você faz a vacina, e futuros. Alguns sites sensacionalistas pregam um problema futuro das vacinas. Ora, essas vacinas existem há mais de 100 anos. Algumas vacinas já remontam a 200 anos atrás, é o caso da vacina da varíola.
E não existem essas manifestações a longo prazo, elas são seguras, elas são eficazes, e os efeitos colaterais que existem na população vacinada são muito similares àqueles na população não vacinada, e soma-se a isso, as pessoas que não são vacinadas sofrem da doença. A terceira coisa é que, já que as doenças então estão exterminadas, a gente poderia parar de vacinar. Novamente, isso está equivocado, porque, como eu disse anteriormente, nem todo mundo vira a imunização. Existe um percentual da população que não está imunizado porque depende da imunidade da pessoa e não só da qualidade da vacina. Além disso, existem migrantes, pessoas que entram, que saem, que viajam do país e que vão para outros países em que a doença não está controlada. Então, as vacinas têm que ser mantidas. O calendário vacinal é importante que ele seja mantido a cada ano, nas diferentes faixas etárias. E, por fim, existe uma lenda de que as vacinas múltiplas, por exemplo, a tríplice viral, vacinas que você junta imunização para mais de uma doença, teriam um risco aumentado. Isso é o completo equívoco. As vacinas tríplices virais já existem, por exemplo, há mais de 60, 70 anos, vacinando milhões de pessoas no mundo, já 2 ou 3 gerações de pessoas vacinadas, e isso não corresponde à realidade. Pelo contrário, os cientistas procuram juntar vacinas numa mesma vacina, porque sabem que com isso a chance de vacinar melhor a população aumenta. Entenda uma coisa, o calendário de vacinação é uma grande conquista da humanidade e da ciência. É um esforço do nosso Sistema Único de Saúde trazer essas vacinas as melhores possíveis para a nossa população. Então não seja bobo, não se deixe levar pelo canto da sereia, por esses sites sensacionalistas, por mensagens anti-vacinas. As vacinas salvam vida. Não deixe de se vacinar para a vacina de Covid assim que ela estiver disponível.